Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Exatas Livros Resolvidos. E vamos continuar com o nosso solucionário desse livro aqui, Matemática do Giovanni Bongiorno, primeira edição, aqui no capítulo de limites, ok? Estamos aqui no tópico de limites da função composta, ok? Esta daqui vai ser a aula número 4 e nos demais vídeos a gente vai continuar fazendo os exercícios propostos, ok? E mais um aviso, você pode contribuir com o crescimento do canal através da chave Pix que eu deixei fixado no comentário ou comprando através dos links de afiliado que eu também deixei disponível no comentário fixado, ok? Então, vamos continuar aqui com o limite de uma função composta, onde o livro do Giovanni Bongiorno aborda esse assunto de maneira muito breve, né? Aqui, ele apenas fala que, sendo o limite de f de x, quando x tende a k igual a a, e g é uma função contínua, cujo domínio contém A, então aí ele dá essa igualdade aqui, ok? Para essa aula não ficar um pouco monótona, eu vou esquematizar o que está escrito aqui e a gente vai fazer dois exemplos diretamente no GeoGebra, esses exemplos aqui A e B, onde nesse exemplo eu não vou demonstrar que essa igualdade aqui é verdadeira. Eu apenas vou fazer o processo de convencimento, ok? Então, através desses dois exemplos aqui, eu vou procurar convencer que isso daqui é verdadeiro, correto? Então, vamos tentar esquematizar o que está escrito aqui, ok? Sendo o limite de f de x, quando x tende a k, eu vou desenhar aqui o conjunto dos domínios de f de x, ok? Então aqui, por exemplo, eu vou ter aqui esse conjunto, onde eu vou representar aqui o domínio da função f de x, ok? E dentro desse conjunto aqui, eu vou escrever o número k, ok? Aqui eu tenho esse valor k dentro desse conjunto aqui dos domínios de f de x, ok? Veja que x tende a k, correto? Bem, agora eu vou esquematizar aqui a imagem de f de x, correto? Então, aqui eu vou ter o conjunto imagem de f de x. Aqui eu vou traçar a função f de x, correto? Então, essa função eu vou traçar, esquematizar por essa flecha aqui. E aqui eu vou escrever o f de x, ok? Tudo bem? Até aqui tudo tranquilo, né, pessoal? Vou colocar aqui o número a, o elemento a, correto? Ele é imagem da função f de x quando x tende a k, como está escrito aqui na explicação, ok? Bem, pessoal, agora eu vou escrever aqui outro conjunto. Esse conjunto aqui vai ser a imagem de g de x, ok? Então, isso aqui também vai ser um conjunto imagem, ok? E aqui eu vou escrever um elemento qualquer. Eu vou escrever esse elemento aqui, ok? G de A, correto?
Então aqui eu vou colocar o meu G de A. Então reparem que, para resumir, né, eu tenho aqui no conjunto dos domínios de f de x, eu vou ter esse elemento A. Se eu fizer o f de k, né, ou o limite, né, de f, quando x tende a k, ele vai se aproximar de A, ok? E se eu fizer aqui isso daqui, ó, eu vou ter aqui o G de Y, ok? Vou colocar aqui G de Y. Por que que é G de Y? Porque o domínio dessa função G, ela vai ser a imagem de f, ok? E eu vou representar a imagem de f como sendo y, correto? Portanto, além desse conjunto ser a imagem de f de x, esse conjunto também ele vai estar contido aqui nos domínios da função g, ok? Então aqui vai ser o domínio da função g. Então a função g de y, o domínio dela, ela vai conter A, sendo a imagem de f de x, ok? Só para explicar e deixar mais claro, ok? Aqui no eixo x, olha só, no eixo x eu vou ter o domínio de f de x, né? Que vai estar representado aqui, ó, correto? Quando eu faço como, por exemplo, o f de k, se eu tenho aqui o número k, eu vou ter aqui, ó, o f de k. Isso daqui vai ser igual a A, ok? Esse A aqui, correto? Então, veja que aqui ela vai ser imagem de f de x, correto? O A é imagem de f de x. Mas veja que o A também vai ser o domínio de g, ok? Dessa função g. Se ele é domínio dessa função g, em vez de eu escrever, por exemplo, g de x, eu vou fazer g de y, porque o elemento A está dentro do domínio aqui do eixo y, ok? Então, é basicamente isso. Então, veja, pessoal, eu vou escrever aqui o limite de f de x quando x vai tender a k, ok? Isso daqui vai ser igual a quanto, né? O limite de f de x, ele vai se aproximar de A, ok? Agora eu vou escrever o limite de g de y, correto? Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter aqui o limite de g de y, onde os valores de y vai ser o domínio de g de x, correto? Assim como x vai ser o domínio de f, ok? E aqui y vai tender, né? Vai se aproximar a quem? Ao valor A, ok? E quando isso ocorre, quando y se aproxima de A, eu vou ter como resultado o g de A, ok? Então, isso aqui vai ser o g de A. Pessoal, agora eu vou perguntar a vocês qual é a função composta, né? A função composta, ela vai ser essa função
aqui, ok? Então, aqui eu vou ter o G do f de x, ok? Essa daqui vai ser a função composta. E o que eu posso concluir a partir de todas essas informações, né? Quando eu faço o limite da função composta, quando x se aproxima desse valor k, esse limite de g de f de x vai se aproximar do g de a, né? Caso isso daqui seja verdade, ok? Então, generalizando, seu limite de f de x, né? Seu limite de f de x quando x tende a k, ok? For igual ao a, e o limite de g de y, quando y tende a a, for igual ao g de a, o limite da função composta, quando x tende a k, vai ser igual ao g de a, ok? Então, a partir disso aqui, eu posso escrever que o limite de g de a da composta quando x se aproxima de k vai ser igual ao g de a, ok? Que é justamente o que está escrito aqui, ó, ok? Então, a gente vai agora tentar convencer o aluno que isso daqui é verdadeiro, ok? E como é que eu vou convencer o aluno? Eu vou convencer utilizando o GeoGebra para resolver esses dois exemplos aqui, ok?